Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Networker. Mais uma semana com vocês. Agradecemos aí a participação, acompanharem o nosso bate-papo aqui semanal. Lembrando que novos conteúdos são transmitidos aqui todas as segundas-feiras às 9 horas na Croma TV. Mas caso você perca aí algum conteúdo, alguma estreia, você poderá acompanhar uma das reprises também de terças aos sábados seguintes e também estará disponível lá o nosso conteúdo no canal do YouTube da Croma TV. Hoje trouxemos uma pauta aí bastante diferente, mas uma pauta super importante para todos nós que somos seres humanos, né? Mas claro, nós daremos aqui aquele direcionamento, aquela essência pensando em você que é empreendedor, empreendedora, profissionais das mais diversas áreas, colaboradores em empresas, executivos, não importa se você é um empresário verde, verdinho ainda, ou se você é um empresário já mais maduro no mercado, esse tema de hoje é excelente para você. E para acompanhar aí o nosso podcast Networker semanal, esse bate-papo, eu lembro sempre que você pode baixar o app da Croma TV, baixar ali o app no seu celular, bem facinho, vai ter ali o ícone da televisão, da TVzinha, é só clicar nele e acompanhar do carro, da escola, da faculdade, da clínica de saúde, enquanto está aguardando ali o doutor, eu não vou falar o nome dele não vou dar spoiler não, calma aí. Aguarda, né? Ele chamar ali para consulta, que é bem bacana. Então você pode acompanhar, tá legal? Acompanha aí semanalmente. Tem também como acompanhar pelo site da Croma TV, tá aparecendo aí no GC, no nosso vídeo. E no YouTube também, né? Entrar lá, se você gostou do tema, dá um joinha. Se você não gostou do tema, eventualmente, dá um não joinha, não tem problema nenhum. Mas, né, emita aí o seu parecer, distribua aí, no caso, esse conteúdo para sua rede também, tá legal? Meu, muito obrigado aqui por estar conosco mais uma semana. E o tema de hoje, olha só, você que é empreendedor, sucesso sim, mas com saúde. Então o tema hoje é uma provocação para você que trabalha, que empreende, que corre atrás dos prejuízos, dos resultados, pensando em ser um case de sucesso, ou mesmo não sendo um case de sucesso, pensando em alcançar o sucesso. Mas que você normalmente, nós todos, inclusive eu me incluo nessa, esquece da saúde. Então o nosso tema de hoje é bastante provocativo, sucesso sim, mas com saúde. E para tratar esse tema, convidamos aqui um super especialista na área de nutrologia, né? O nutrólogo no caso, o Dr. Carlos Mafalda, que dará, eu tenho certeza, aí uma aula a respeito de vários temas, tirará dúvidas, dará orientações. E caso você tenha alguma dúvida que não tenha sido respondida aqui durante o nosso bate-papo Networker, pode enviar um e-mail também aí para o contato@connectbusiness.net.br, que nós encaminharemos sim para você essa resposta. E o doutor também vai deixar aqui o e-mail, vai deixar aí os dados de contato que irão aparecer no GC, para que você também faça esse contato diretamente com ele. Bom, Dr. Carlos Mafalda, bem-vindo ao podcast Networker de número 13. Estamos iniciando aí a nossa 4ª temporada de sucesso nesse podcast e não poderia ser diferente, com um super especialista em um tema bastante diferente do que nós normalmente tratamos aqui, porque faz parte do nosso bate-papo. Normalmente esquecemos no dia a dia de tratar da saúde. Assim como também em um podcast de negócios, normalmente esquecemos de trazer conteúdos tão relevantes de saúde. Então estamos aqui quebrando os paradigmas. Bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado por me receber no começo de temporada, assim, eu estou de verdade muito honrado. E você falou que é um tema diferente, mas nem diria que é diferente, eu diria que é complementar. Porque, como você trouxe ali naquele início de provocação, não adianta a gente buscar sucesso, não adianta a gente buscar realização se a gente não puder usar os frutos disso. E se eu não estou com saúde, se eu não estou saudável, como é que eu aproveito, como é que eu vivo essa vida que eu tanto almejei, que eu tanto sonhei, que eu tanto batalhei? Eu tenho que viver o meu legado, viver aquilo que eu quero deixar para minhas futuras gerações.
Então, eu acho que é sobre isso, é sim bem complementar com esse tópico de negócios, com toda certeza. Perfeito, muito bom. E vamos mostrar esse fato de ser complementar ao longo aqui do nosso bate-papo. Com certeza. Eu gostaria que o senhor se apresentasse com um pouco mais de detalhes para o nosso público que nos acompanha muitas vezes de casa, do trabalho, né, da empresa, da faculdade, eventualmente do carro. Quem é o Dr. Carlos Mafalda? Fala um pouquinho mais sobre você, por favor. Eu sou, como o Ronaldo disse, Dr. Carlos Mafalda, eu sou médico, tenho 29 anos, eu atendo na região de Alphaville, Barueri. O meu atendimento ele é principalmente centrado na questão de reposição hormonal e de nutrientes. Eu trabalho com implantes hormonais e terapias injetáveis, com foco em emagrecimento, manejo de menopausa, andropausa, performance, libido, memória, que são questões bem inerentes, imagino que do público que acompanhe aqui o podcast, que são esses empreendedores, essas pessoas que estão almejando o sucesso profissional. Legal, ok, bacana. Bom, vamos lá então. Antes de iniciar aí a primeira pergunta para o Dr. Carlos Mafalda, eu quero agradecer aqui também ao nosso apoio oficial, que é o canal Connect Business, que trata aí, né, atua na área de networking profissional colaborativo, estruturado. Então, um abraço aí para todos os coordenadores lá do Connect Business. Também agradecer ao nosso patrocinador oficial, a plataforma de ensino Erudição, a sua plataforma de ensino. E também agradecer aqui a Liga do Conhecimento, consultorias e treinamentos. E mandar um abraço aí para todos, né, os entrevistados que já passaram por aqui. A gente mantém aí um super contato, que, né, sempre estamos trocando essas experiências. E, então, um abraço a vocês todos. E daqui a pouco, né, na próxima semana, a entrevista aí com Alexandre Carrer e com a Adriana e a Silvia, né? Também falaremos aí de softwares, parte de qualidade e licitações. Então, um abraço aí para todos vocês. Vamos lá, né? Eu acho que é importante explicar um pouco para o nosso público essa questão da nutrologia, né? Alguns até falam aí, talvez, o doutor já me deu uma aula aí nos bastidores, a questão do nutrólogo, né? Tem aí uma diferença, claro, mas a nutrologia em si, o doutor é um nutrologista, tá certo? Isso. É mais ou menos por aí. Olha, eu também vou aprender. Não, gente. Fiquem tranquilos, só para a questão desse disclaimer. A área de nutrologia é uma área na qual eu sou pós-graduado, é uma das minhas vertentes de tratamento. Eu sou médico por essência ali, eu tenho CRM e tudo mais. Nutrologia é uma área de pós-graduação, é uma especialização médica, a qual ali eu estou galgando esses passos e na qual é a área que eu atuo. Qual a diferença de nutrologia, dessa área médica, para nutrição, para um nutricionista? O nutricionista, ele age na questão alimentar, naquela de te passar um cardápio, ajustar a sua alimentação, aquilo que você deve comer para chegar no seu objetivo. Agora, toda a gênese por trás dessa questão alimentar, ou seja, algo não que seja a mais, mas que a demanda específica, naquele sentido de por que eu não consigo emagrecer? De onde vem esse mecanismo? É um mecanismo metabólico? É um mecanismo hormonal? Onde está o ponto de erro, o ponto de ajuste? E nessa parte entra a área médica da nutrologia, que é justamente entender onde estão aqueles mecanismos a serem ajustados e agir na gênese deles. Porque não adianta eu te passar um cardápio super bem ajustado se você não consegue seguir. Não adianta eu te passar uma alimentação super balanceada se o teu metabolismo não vai conseguir acompanhar aquilo. E aí você vai ficar frustrado porque não chegou no resultado que você esperava. Então a nutrologia ela entra justamente nessa parte. Ela entra na gênese do teu organismo e busca onde estão os pontos a serem equilibrados. Ok, entendido. Nutrologista e nutricionista são coisas diferentes. Isso, completamente. Que eventualmente, comercialmente, podem até se complementar, mas são especialidades diferentes. E o nutrologista, ele traz essa base, eu vou falar essa base maior, né? No caso, porque ela vai nessa questão que o doutor explicou, até ali do sangue em si, né? O que está interno, ó, o leigo falando aqui, gente. Sangue, DNA, mapa astral, se for necessário. Não, brincadeira. Mas, assim, é justamente na questão sanguínea, é super importante, tanto o tipo sanguíneo quanto parâmetros como glicemia, enzimas hepáticas, função da tireoide, alguns marcadores de inflamação, de câncer, hormônios como a testosterona, que eu imagino que vamos falar mais sobre isso, porque é um marcador super importante de performance. Sim. É muito interessante a gente tocar nesse ponto, mas todos esses parâmetros, tanto sanguíneos, neurológicos,
parâmetros físicos mesmo, como força, mobilidade, enfim, além somente da alimentação. A alimentação ele é um ponto, até que diria, fundamental, porém bem pequeno num mar muito grande. Ok, Dr. Carlos Mafalda, olha só, nosso tema é sucesso sim. Todos queremos alcançar o sucesso pessoal. Aqui estamos falando de profissional, negócios, mas em geral. Mas sucesso sim, no nosso empreendimento, no nosso negócio, mas com saúde. Por que essa provocação, né? Até porque esse tema foi, inclusive, sugerido pelo doutor, mas explica um pouco e fala o que esse tema tem a ver hoje com quem nos acompanha, o empreendedor principalmente. Totalmente. Bom, vou me incluir na questão empreendedor, porque querendo ou não, também estou nessa área. Eu tenho minha clínica, tenho meu consultório e sou empreendedor. Por que que o sucesso tem que acompanhar a saúde? Eu acho que é basicamente inerente, uma coisa está atrelada à outra. Um dos componentes ali, um dos medidores de sucesso é estar saudável para usufruir desse sucesso. É estar saudável para ter a performance necessária para galgar os patamares e chegar naquele benchmark de sucesso que você julga, nas suas metas. Do que adianta me privar, do que adianta entrar num sofrimento, porque a gente sabe, o empreendedor ele perde noite de sono, ele perde momentos com a família, ele perde momentos com os amigos, ele deixa de sair, deixa de se divertir, muitas vezes para construir um sonho. E aí você vai construir um sonho vazio, que você não vai conseguir aproveitar, que você vai deixar para suas gerações. Lindo, maravilhoso, poético, mas eu quero curtir minhas férias nas Maldivas, eu não quero que meus filhos somente curtam, eu quero estar lá. Eu quero me divertir, eu quero ter uma vida plena, eu quero que meu negócio escale a níveis que eu consiga ampliar ele a nível mundial. Sim, a gente tem que ser ambicioso, gente. Se vocês não são ambiciosos, por favor, comecem a ser mais ambiciosos, é importante. E é sobre isso. Se eu não estou saudável, eu não consigo nem mesmo traçar uma meta. É o que a gente estava falando no bastidor ali no café. Cara, se eu não consigo definir ali, seguir minimamente uma rotina alimentar no meu café, no meu almoço, no meu jantar, como é que eu quero ter minha empresa organizada? Eu não consigo organizar a minha alimentação. Eu acho isso muito, muito sério. Aí você vai cobrar índices, números absurdos da tua equipe. A tua vida tá uma bagunça. Eu acho de verdade que sucesso e saúde estão ligados e eles são basicamente ali irmãos. Fazem parte um do outro. Perfeito, muito bom. Construir sonhos, eu gostei. Construir os sonhos, mas com saúde. E realmente essa questão da organização, o empreendedor em si, eu vejo, até vou citar aqui uma situação, eu vejo muitos profissionais, né, no mercado, alguns bem especializados, outros talvez nem tanto, e esses bem especializados talvez até nem entrem muito nesse comentário que eu vou fazer. Mas muitos profissionais falam de alta performance para empreendedores, para profissionais, executivos, né? Então, essa alta performance, claro que no mundo dos negócios é interessante, né, se buscar ali a alta performance. Mas o que eu leio, o que eu vejo, o que eu acompanho, em alguns casos, eu não consigo identificar uma preocupação do profissional, que muitas vezes também está relacionado à área da saúde, né? Mas outra área da saúde aí, eu não vejo, assim, eu não consigo identificar, pelo menos facilmente, essa preocupação em gerar essa alta performance, em proporcionar, né? Mostrar os caminhos para essa alta performance, uma preocupação com a saúde. Então, muitas vezes o profissional, ele chega ali no topo da alta performance e é como muito do que o doutor falou, sem a saúde. E aí? Eu tenho a alta performance, só que eu não vou conseguir fazer nada com ela. É mais ou menos isso. É por isso que tem que estar preparado. Tem a ver isso, doutor? Totalmente. A primeira frase que você me fala quando vem essa questão de alta performance é uma frase de coach bem estereotipada, que é aquele trabalho enquanto eles dormem. Meu bem, se você não dorme, você não consegue trabalhar. O sono, ele é fundamental para vários mecanismos do nosso organismo. A gente dormir modula nossos níveis de cortisol. Cortisol está ligado ao estresse, cortisol está ligado à memória. E aí você simplesmente não dorme, passa noites acordados ali, fazendo planilha, números, gravando, ligando para fornecedor, enfim. Cada um aí tem sua rotina quanto a trabalho, tem a dinâmica da tua empresa. E aí, não dorme, se alimenta mal,
vive ali à base de café, nada contra. Gente, eu amo café, só que as As pessoas perdem um pouco a mão em quantidades e em horários ali. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Simplesmente para se sentir mal o dia inteiro, para chegar no final do dia ali com a família e eu não quero, eu só quero parar. E a pessoa não para e entra num looping, num ciclo. Cara, uma pessoa que dorme menos de 6 horas, ela não consegue modular níveis ali de testosterona adequados. Por exemplo, tanto homens quanto mulheres, porque a testosterona é um hormônio que a gente associa muito à masculinidade, mas ele é um hormônio que os dois sexos usam de maneira acentuada. Óbvio, eu tenho 10 vezes mais testosterona que uma mulher, você tem 10 vezes mais testosterona que uma mulher. Só que se eu não durmo, eu não consigo modular. E está diretamente ligado a foco, energia, força, memória. Você pensa, não, testosterona é só libido, é o que me faz homem, por assim dizer. Completamente fora. Não é sobre isso. Testosterona é um hormônio da vida, tá? E a maioria das pessoas com mais de 35 anos, nos hábitos de vida que temos hoje, essa vida desregrada, desenfreada, que o empreender acaba nos levando, vai para esse lado. E aí não existe alta performance se não tem equilíbrio, se não tem saúde. Essa história de trabalhe enquanto eles dormem, não, meu bem, trabalhe e durma. Porque enquanto eles não estão dormindo, você está se recuperando. E aí alta performance vem. Perfeito. Essa questão, então, da alta performance, claro que é um tema bastante importante, o profissional pode sim pensar nele, ao buscar, mas claro que bem orientado no aspecto da saúde, é um complemento, né? Acho que tudo isso é um complemento. Gostei da citação do enquanto eles dormem, nós trabalhamos, né? O que sempre, na hora que me fala alta performance, já vem 10 coaches atrás de mim, assim, trabalha enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles dormem. Ou seja, dormir também é importante. Sim. Isso, claro, acredito que, assim, doutor, tem uma regra para isso, eu sei que o doutor já deu uma aula a respeito aí, mas, assim, quantidade de horas, isso, então, está ligado diretamente à questão da nutrologia, nesse estudo da nutrologia? Totalmente. A gênese ali da medicina que eu pratico, ela está no equilíbrio do nosso organismo. E o sono, ele faz parte desse equilíbrio. É no sono que a gente modula todo o nosso metabolismo. Muita gente que fala, eu me alimento bem, eu me exercito bem, eu vivo bem, a pessoa não dorme. Ali pelo menos 5, 6 horas. E aí prejudica todo o resultado? Não adianta. Sabe quando é que você forma massa muscular? Quando você dorme. É ao dormir. Não tem anabolismo adequado, que é formação de massa muscular, se não tiver sono. E aí eu não durmo. E aí eu perco tudo aquilo que eu tô me esforçando para conseguir. E, gente, a privação de sono nos dias de hoje é absurdo. A gente tá o tempo todo com o celular na nossa cara, com a tela na nossa cara. Até na hora de dormir, gente, o higiene do sono é básico. É ali de noite, desliga a televisão, fecha a cortina, coloca um sonzinho mais ambiente, alguma coisa. Tem aquele momento para desligar, para feriar. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental. Perfeito. Falamos aqui, claro, hoje, né, tentando trazer um pouquinho para esse aspecto da preocupação com o empreendedor, com o profissional, né, o empresário, mas claro, eu estou entendendo aqui como leigo que tudo isso que o Dr. Carlos está explicando, que você está explicando, serve para todo ser humano, principalmente aí é onde eu quero te perguntar para entender um pouco mais. Eu ia falar para todo ser humano, ok, mas existe entre aspas, um público-alvo, já que estamos no mundo dos negócios, sim, um público-alvo específico, uma idade, um determinado peso, onde recomenda-se realmente aplicar a sua inteligência, a sua especialidade de nutrólogo? Existem várias vertentes no sentido de infantil, adolescente, adulto. Todo mundo ali que tenha algum sofrimento, que envolva algum equilíbrio nesse sentido, demanda, em certa parte, um acompanhamento nutrológico relacionado à alimentação, a hábitos, enfim. Entretanto, o meu público de atuação, devido a essa questão hormonal, que é algo que eu bato muito, porque, de verdade, um tratamento hormonal bem feito, uma reposição bem feita, muda a vida de qualquer pessoa. As pessoas não dão atenção para esse aspecto, ficam preocupando só em remédio, doença e esquecem da gênese, do equilíbrio. E é justamente, esse é o meu público-alvo, por assim dizer. É aquele público 35+. Por quê? Após os 30, 35 anos, a gente tem uma queda fisiológica. As nossas adrenais, que são glândulas do nosso corpo, que produzem nossos hormônios, elas começam a falhar. Isso é evolutivo. O ser humano que foi selecionado ali ao longo de milhares de anos,
ele não tinha uma expectativa muito maior que 40 anos. Então, no final da vida, as coisas começavam a parar de funcionar. Entretanto, hoje em dia a gente vive 80, 90, 100 anos e a gente precisa acompanhar essa fase da vida, porque ficar morrendo vivo, por assim dizer, é se torturar. E é uma tortura, tá? De verdade. E hoje você atende, no caso, o 35 mais, assim, normalmente tem um limite, 70, 60, ou não, aí é até Não tem um limite. Até a sua vida, Não tem ao um limite. restante da sua vida. Eu não sei Exatamente. qual é o melhor tempo para dizer isso, né? Eu vou fazer uma provocação até para os espectadores ali. Eu acho que vocês não conhecem uma pessoa de 80, 85 anos que seja obesa, por exemplo. A vida acaba normalmente antes, assim. As pessoas veem a obesidade como, óbvio, gente, tem toda uma questão social, de amor ao seu próprio corpo, autoestima. E ok, essa discussão é super válida, mas falando no aspecto saúde, é doença. A obesidade ela é inflamatória, ela prejudica o coração, predispõe a câncer, predispõe a demência. A gente acha que é só peso, mas não. A gordura libera várias citocinas inflamatórias no organismo, e isso é gritante o mal que faz para o corpo. Assim. Até por isso que eu emagreci, mas não é a pauta. E justamente quando você modula esse fato, a sua expectativa de vida sobe muito. Muito, muito, muito. E aí você consegue ter longevidade, viver ali seus 80, 90. Eu quero chegar nos 120, pelo menos. Eu tô trabalhando para isso. Doutor, essa questão da pessoa com o problema da obesidade, né? Como o doutor falou, pode ser por vários motivos, mas o especialista ali vai analisar isso. Sim. Você também atende esse público? Atendo esse público. Foi isso que me levou para essa área de atendimento da nutrologia. Quando eu me formei em 2019 em medicina, eu me formei com 130 quilos. Hoje em dia eu tenho 70. E o meu processo de emagrecimento ali, o que eu passei, o acompanhamento que eu tive, me abriu os olhos para esse é um bem que eu quero fazer para as outras pessoas. E foi isso que me direcionou para a nutrologia, no sentido de levar esse bem-estar, entender o emagrecimento não como uma questão estética. Gente, estética faz parte. Um tratamento bem feito, ele acaba tendo uma implicação, um resultado estético. Mas pelo bem-estar, por conseguir subir uma escada sem se cansar, por conseguir ter momentos agradáveis sem se cansar, por tratar a comida como ela deve ser tratada. Ela é um veículo ali, tanto de questão de nutrientes, de saúde, mas ela também é um alimento social, é de ter um momento com a família, é de assim, gente, sexta-noite, vamos comer uma pizza todo mundo junto, e tá tudo bem, isso faz parte da vida. Só que é entender que isso são momentos, até para ter o prazer, que quando a pessoa ela tá nesse ambiente obesogênico, ela tem o comer muito como um vício. E ela deturpa toda a relação dela com a comida. E vamos entrar na performance. Se esses mecanismos ali de prazer, de recompensa, eles estão alterados, ela não leva isso só para a comida. Ela leva isso para todas as esferas da vida dela. Ela começa a tomar decisões pensando nisso. Ela começa a moldar as rotinas, os horários, as relações dela pensando nisso. E prejudica todo um macro ali. Então, sim, obesidade é uma questão muito preponderante no meu tratamento. Impacta em todas Totalmente. as ações da vida. Não é só a balança. Muito longe disso. Interessante. E assim, eu fiquei bastante pensativo aqui na sua fala sobre a questão de que realmente a gente vê, né, a questão, assim, todos um dia partirão, né? Eu costumo dizer isso. Todos um dia partirão, e claro que a gente sempre prefere que seja na ordem cronológica das coisas, né? Eu não quero que o meu filho vá antes de mim, né? É mais ou menos isso. Mas realmente você não vê tantas pessoas com maior idade que chegou a hora delas partir obesas. Não. Eu nunca tinha refletido sobre isso, ou seja, muito provavelmente isso acontece um pouco antes, pela questão e tal. Então eu vou dar um recado aí. Para você que lida com a obesidade de alguma forma, né, tem algum aspecto, e não vem tratando isso, não vem olhando para isso, ou se já vem, continue, ok, parabéns, né? Dá uma ligada lá pro Dr. Carlos Mafalda, marca um bate-papo lá com ele, uma consulta, e tira essa dúvida.
eu tenho certeza que você vai falar, olha, eu acompanhei o seu podcast lá no Network, na Croma TV, ele vai te dar uma condição super bacana para você bater esse papo aí com ele e te ajudar, tá legal? Com certeza. Isso é networker, tá legal? Doutor, eu não tô no seu público, eu tenho 23. Em cada perna, tô brincando. Em cada perna, o doutor falou em cada perna, adorei. Não, doutor, tenho mais do que isso em cada... Eu tenho 52, na verdade. O doutor falou sobre hormonal, né? Assim, a aplicação hormonal, eu não sei exatamente como funciona. Então, eu gostaria que o doutor falasse um pouco a respeito disso, um pouco sobre o tratamento em si, ou o principal, que atende esses aspectos todos que o doutor explicou. Você tá na minha frente, então eu vou usar um homem ali na casa dos teus 49, 50... 52. Então, tô perto. Exato. Então, estamos na faixa etária como um exemplo. O que acontece muito, como eu falei lá atrás, dos 35. A gente começa a ter uma queda e ela é progressiva. A gente chega ali na casa dos 45, 50, a testosterona tá lá no pé. Muitas vezes, você faz seu examezinho de sangue ali para ver se tá tudo bem de rotina e acaba dosando. E aí o doutor XYZ vê teu exame, ele olha só a referência. Tá dentro. Só que a referência de testosterona para o homem, ela vai ali de 100 até 750. Se eu pego tua testosterona a 100, desculpa, você tá castrado. E não castrado no sentido sexual da coisa, castrado no sentido da vida. A pessoa não tem prazer em nada. Ela não tem prazer em nada. Fica aquele velhinho deprimido, apático, sem ânimo, sem foco. Entretanto... Entendeu? Já que ele me chamou de velhinho, né, não, gente? Porque ele não, tá usando não, eu tô usando a faixa etária como exemplo. Você tá ótimo, Ronaldo, presta atenção. Então, justamente, a gente pega muito essa questão. Isso cai muito no meu consultório. Principalmente os maridos das minhas pacientes. Isso acontece muito deles aparecerem justamente com esse tipo de queixa. A esposa vir se queixando da parte dela, as coisas serem ajustadas, e aí, um mês e meio depois, ele tá... O que aconteceu, eu não consigo acompanhar. E não é que ele não consegue acompanhar, é que ele nunca prestou atenção. Isso fosse um ponto. O homem esquece muito de cuidar da própria saúde. E eu tô me colocando nesse ponto. O homem negligencia muito. Muito, 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 muito. Mulher, nesse ponto, ela é maravilhosa. Ela se preocupa, ela quer viver bem, ela quer cuidar do filho, quer cuidar da família. E o homem, ele se põe nessa situação de provedor, de eu tenho que colocar comida em casa. E ele esquece que se ele não estiver bem, ele não consegue colocar nada em casa. Ele não consegue trazer ali a prosperidade, trazer o conforto. Então, isso foge muito. Mas vamos voltar para a questão da testosterona. Testosterona baixa, o que ela me implica? Flacidez, baixa libido, baixa energia, consequentemente baixa performance, dificuldade para perder peso, dificuldade na questão de mobilidade mesmo. Um dos parâmetros que a gente tem de demência é a capacidade que o nosso cérebro tem de modular a força. Por exemplo, se você tiver que dar um passo daqui até onde estão as câmeras, por exemplo, seu cérebro calcula a força que você precisa e você faz esse movimento. Um dos parâmetros de demência que a gente tem é quando o corpo ele modula uma força, mas ele não tem musculatura para acompanhar. Então, isso é um preditivo de vida mesmo, de longevidade. Testosterona baixa é algo extremamente sério. É algo extremamente sério. Força, foco, libido, energia, vigor, poder de decisão. Porque quando o cérebro não funciona bem, justamente por essa dinâmica, que é uma questão do preditivo de demência que a gente falou, você não consegue decidir. Sabe aquela pessoa que fica assim, eu tenho 2 opções, mas tem como ter uma terceira porque eu não sei o que escolher? Muito provavelmente tem questões hormonais associadas a esse tipo de pessoa. E veja, o poder de decisão principalmente, os outros aspectos são super importantes, sim, mas o poder de decisão ele está bastante relacionado principalmente ao mundo dos negócios. Totalmente. Né? Não só decisões da vida, imagina o impacto que isso traz para aquele empreendedor que está querendo alcançar o sucesso, como nós falamos no nosso tema. Sim. E aí, no caso, o tratamento ele envolve a aplicação de hormônios, é isso? Isso. Como suplemento, complemento, né? Complemento. Mas, logicamente, tudo isso com base no estudo, na análise clínica, etc e tal. Exatamente. Complemento, né? O doutor falou. Complemento, é equilíbrio. Eu não tô pegando uma pessoa que não precisa e colocando uma superdose. Porque quando a gente fala hormônio, vem imagens na cabeça. Do mesmo jeito que quando você me falou de performance, veio a frase do coach. Quando você fala de hormônio, vem algumas imagens. Que é o bodybuilder da academia, que é o cara todo malhadão, bombadão. Óbvio, gente.
Se a pessoa tem esse foco e tá indo nesse sentido, é outra abordagem. E nem é uma abordagem que eu gosto de tratar no meu consultório. O meu foco é equilíbrio, é longevidade, é vida saudável. Óbvio que a pessoa tá zerada de testo. Eu reponho a níveis fisiológicos, o corpo dela vai responder. Perfeito, perfeito. Ela vai ficar com a musculatura mais definida, ela vai perder gordura mais rápido, ganhar músculo mais rápido. Eu tive pacientes que perderam 15 quilos de gordura em 45 dias. E ganharam 6, 7 quilos de músculo. Assim, o corpo da pessoa responde muito bem quando ela tem essa necessidade. Só que é uma necessidade que muitas vezes a pessoa não dá atenção. E aí, vias de reposição que a gente tem que são mais comuns. A gente tem a via oral, o gel e o implante. Por que que eu, no meu consultório, na minha prática clínica, eu opto pelos implantes? Justamente porque com os implantes eu consigo garantir que eu vou liberar aquela dose necessária para aquele caso diariamente, sem passar pelo fígado, sem passar pela absorção do estômago. Isso garante que 100% do que eu vou usar vai ser absorvido pelo corpo e vai entregar o resultado que a pessoa precisa. Comprimido a gente esquece de tomar. Gel a gente esquece de passar. Injeção a gente não vai na farmácia na data certa para colocar. E essa questão de adaptação da posologia, adaptação da administração da medicação, ela é muito importante para um resultado consistente. E até mesmo para efeito colateral. Muitas pessoas têm medo de, eu vou usar hormônio e minha cara vai encher de espinha, eu vou ficar inchado, vai cair meu cabelo. Isso, se bem administrado, isso não acontece. Sim. E uma coisa que eu falo com os meus pacientes é qualquer coisa sentida da ponta do dedo do pé até o último fio de cabelo que você correlacionar com o tratamento, você me avisa. Que, aliás, meus pacientes têm o meu contato justamente por isso. Porque é tudo ajustável, é tudo modulável e qualquer colateral dentro de um tratamento feito de forma consciente, de forma acertada, de forma ajustada, não é para ir em qualquer açougueiro também, porque tem muita gente fazendo merda por aí para ganhar dinheiro. Profissionais. Tem muita gente fazendo abobrinha por aí. Até médico que não é médico. O que mais tem. Tá cheio no mercado. É o que mais tem. Vê aí as investigações aí, né? Nossa, nem me fale disso. Mas graças a Deus, para isso o CFM funciona bem. Para isso o CFM funciona. Tem algumas questões que não muito, mas para isso o CFM funciona muito bem. Então, assim, quando bem feito, se surgiu algum colateral, ele é contornável. Na questão de si, porque é muito difícil. E, assim, muda a vida. É real. Eu tô me colocando, gente, eu tenho 29 anos. E eu faço reposição em mim, no caso, há pelo menos 2. Eu sou outra pessoa. Na questão de estar aqui falando com você de maneira dinâmica e não estar todo, meu Deus, o que está acontecendo? Em parte é por causa disso. Porque questões da obesidade associadas. Sim. Depleta muito. Até na questão endócrina mesmo, na produção do meu organismo. Eu terminei, depois que eu emagreci, os meus níveis ali hormonais estavam todos baixíssimos. Então, eu sou uma pessoa que usa... Aliás, todo tratamento que eu faço são tratamentos que eu aplico em mim no primeiro momento, porque eu não passo nada para o meu paciente que eu não confie. Então, eu faço questão de ser usuário do tratamento que eu ofereço. Assim. Complemento, reposição hormonal, ok. Uhum. Estávamos aí falando a respeito do caso, até o doutor me usou como exemplo, a minha idade. Minha idade, não você tá ótimo. E o fato de ser sexo masculino, que é a questão orgânica e tal. Ok, até aí ótimo, né? O doutor falou... você adota a questão do implante. Sim. Mas não é errado, não é que é errado ou comprimido ou gel, é que o doutor, pela prática, pela inteligência que ele tem, ele entende que tem mais resultado, o hormônio, a implantação. Mais resultado. Assim, não é errado, né? Contra a lei, não. O médico fala... Ótimo você tocar nesse assunto. Só para ficar claro, né? Não, ótimo você tocar nesse assunto. É um diferencial seu. Diferencial, sim. E usar hormônios a nível de reposição não é contra a lei. O que acontece, isso muito no Brasil, existe um dado que é até recente, do ano passado, se não me engano, que 95% dos anabolizantes prescritos no Brasil, eu estou usando anabolizante como exemplo porque testosterona cai muito nessa seara em alguns casos, tá? Vem do mercado negro. Vem ali como se fosse quase que tráfego, contrabando. E isso fica estigmatizado, que a pessoa pegou com personal na academia, que a pessoa pegou gente com veterinário, tem gente que usa hormônio de cavalo, sim, já aconteceu. Já peguei pacientes fazendo esse tipo de atrocidade, que eu tive que arrumar muita coisa
arrumar muita coisa. Então, assim, por ter esse estigma, muitas vezes a pessoa associa com algo errado. Só que, tipo, eu não sou os médicos que adotam essa linha de tratamento, eles não são esse 95% do mercado. Eles são os 5% que está fazendo direito, que está fazendo com responsabilidade, que está fazendo de acordo com a necessidade, de acordo com o que a pessoa precisa. Gente, não dá para sair fazendo tranqueira por aí. Porque o medo do homem é ficar impotente. Se você usar doses erradas, usar hormônios errados, de maneira errada, com a necessidade errada, vai acontecer. Você vai ficar broxa e careca. Desculpa. E aí não tem alta performance que compense que compense isso. Mas se você fizer direito, com um profissional certo, melhora a tua libido, tu melhora a sua força, você melhora a sua energia, você atinge a alta performance que você está buscando, no sentido endócrino, biológico da alta performance. Vai alcançar a saúde. E questão de via de administração. Por que eu adoto isso como diferencial do implante? Por que eu prefiro? Falei da questão de aderência e, assim, não tem como eu desenhar, mas é questão de explicação. Quando você toma um comprimido, ele normalmente tem ação diária. Ou seja, você toma, ele atinge um pico e ele cai ao longo do dia. Por isso que você precisa tomar o comprimido todo dia, ele não fica fazendo um efeito prolongado. Porque você toma, ele tem um pico de ação e ele desce. Essa variação, ela muitas vezes ela é prejudicial porque ela sobrecarrega nosso fígado. E essa sobrecarga do fígado, ela faz mal ali no sentido de uma cirrose, uma hepatite, coisas desse sentido. Pode gerar a longo prazo, se usado de maneira errada, uma doença. E aí entra a questão de absorção. Não come bem, fuma, bebe, dorme mal. Como a pessoa está inchada, inflamada, obesa, absorção de nutrientes, de hormônios, qualquer coisa por via intestinal, ali, gástrica, está prejudicada. Então, eu estou dando uma dose XYZ para a pessoa e aí ela não está tendo resultado. Assim, não, mas por que não está funcionando? Porque você não está absorvendo. Perfeito. Então, se eu tenho uma via que eu contorno todas essas variáveis e eu chego ali no centro, vai direto para sua circulação, liberado diário, a dose certa, eu te entrego o resultado que você está buscando, entendeu? Óbvio, é variável de pessoa para pessoa, doses variam de pessoas para pessoas. Ninguém aqui é santo e desce uma interseção divina e a sua dose é exatamente essa. Ajustes são feitos ao longo do caminho até a gente chegar ali a níveis ótimos. Mas a chance de você chegar ali no resultado de maneira muito mais rápida e consistente com o implante é fenomenal. Fenomenal. Olha aí, aprendendo aqui, todos aprendendo aí com essa aula do Dr. Carlos Mafalda, nutrologista. E muito bom, porque essa questão do comprimido, por exemplo, eu como leigo, como o paciente, né? Eu não conseguia enxergar toda essa complexidade realmente, falando assim, vou tomar um comprimido que é melhor, que é mais prático, mas eu estou preparado para Por que quando você toma uma injeção para dor nas costas é mais rápido que você ficar tomando de pirona? É justamente por isso, entendeu? Exato, muito bom. Para fechar só o tema que eu quero pedir para que o doutor fale um pouquinho a respeito da mulher nesse aspecto, que é muito importante também, mais importante até, né? O suplemento, no caso, a clínica do doutor, o doutor não trabalha com esse tipo de situação toda aí que o doutor falou, para a pessoa sem um objetivo de saúde, por exemplo, isso não faz sentido. É isso, né? Isso não faz sentido, isso é crime. Isso, só para ficar bem claro. Não, deixar claro. Exatamente. Isso é criminoso. Não é que buscar um resultado, uma implicação estética, não seja algo positivo. Gente, ninguém aqui, eu imagino que ninguém aqui que esteja assistindo e enfim, esteja aqui acompanhando, queira fazer um tratamento para no final falar, nossa, eu tô horrível. Todo mundo quer um resultado estético, ninguém é hipócrita. Perfeito. E a questão estética, ela está diretamente ligada à nossa autoestima, à nossa saúde mental, à maneira que você se porta num ambiente, está diretamente ligada à maneira que você se vê. Então, sim, estética ela é importante. Sim. Agora, buscar a implicação estética em detrimento da saúde, isso é problemático, isso é criminoso, isso dá cadeia, tanto para quem está prescrevendo quanto para quem está buscando, tá? Isso é perigosíssimo. Então, não. É buscar saúde. E dentro da saúde você vai ter uma consequência estética. Porque, sim, resultados estéticos são importantes. Entretanto, eles são um resultado. Eles não são um objetivo, uma finalidade.
Perfeito. Ó, tá aí dado o recado, a orientação, a dica, a aula aí do Dr. Carlos Mafalda. Agora, você que nos acompanha, né, só faz se quiser. Já sabe o que é o certo e o que é errado. Já está bem explicado aqui no Networker, para todos nós aí, para vocês que acompanham. E 95% das pessoas buscam fazer errado. Então, E aí, doutor, tem aquela lenda, né? Aquela lenda que fala sobre a questão do suplemento errado, né? A forma errada de buscar essa estética, ok? Que tem um reflexo na performance, não precisa falar nada, é um reflexo. E aí fica com essa história ou história, né? Sim. Isso é ou não é? Eu acredito que seja mesmo. E acaba afetando e a pessoa ganha de um lado, mas ela prejudica a saúde dela no geral, então não vale a pena. A mulher, a empreendedora, a empresária, a colaboradora, a funcionária, não importa. Nessa questão que estamos falando do sucesso, né? Também buscar o sucesso, mas com saúde e dentro desse tipo de tratamento, de olhar clínico, o que o senhor pode falar pensando na mulher? Particularmente, o acompanhamento feminino é o que mais me cativa. Porque a mulher ela tem uma complexidade ali endócrina hormonal muito, muito diferente do homem. Ela tem, óbvio, homem também tem estradiol, homem também tem progesterona. Existe dosagens menores, mas existe. Mas o mecanismo da mulher ele é mais intrincado. Ele tem algumas nuances diferentes. E quando a menopausa vem, primeiro, 35 começa a queda, 45, 50 entra naquela fase da menopausa. O que a menopausa ela implica? Ela implica a parada da produção do estradiol e da progesterona. Por quê? Entramos na questão da evolução. A mulher ela nasce com a quantidade de ovários dela, de óvulos, pré-determinada, é contadinho. Ela tem, e depois que ela menstrua, ela vai liberando ali 1 por mês, se for uma menstruação regrada, vai liberando ali bonitinho ao longo da vida. Acabou o estoque, para que ela vai produzir hormônio? A evolução entendeu que ela não precisa. Só que, desculpa, já passou da fase, acho que há muito tempo, se alguém pensa assim, por favor, mude, que o ser humano existe só para reprodução, para perpetuação da espécie. A gente vive por muito mais do que isso. E aí, ok, antigamente, sob expectativa, 45, 50 anos, entrei na menopausa, caixão vela preta, não preciso me preocupar. Hoje em dia, entrei na menopausa, eu tenho mais da metade da minha vida pela frente, justamente para colher os frutos daquilo tudo que eu produzi. E aí vive com dor na hora da relação, fraca, sem memória, flácida, com queda de cabelo, pele ressecada, dor articular. E chega pro médico, pro ginecologista ali, mais senhorzinho e tal. Porque, gente, uma coisa que acontece muito, alguns profissionais têm preguiça de procurar novidade, de entender como a ciência está evoluindo, e eles vêm com algumas verdades impostas de dá câncer, mata. Os famosos dinossauros. Acontece. Em todo meio tem. E, assim, pessoas com mais experiência, com mais idade, elas têm total importância, gente. Eu aprendo muito. Estou te usando de exemplo, o Vanderlei que teve aqui recentemente de exemplo. A gente aprende muito. Mas todo mundo precisa de atualização, precisa de contato, de aprendizado constante. E eu vejo isso em pessoas como você. Só que algumas pessoas se acomodam. A vida tá fácil, tá feia. Alguns carregam muitos paradigmas. Outros menos. Exatamente. E para uma mulher ouvir que o sofrimento dela, que a queixa dela, que ela vai ficar vivendo com isso 40, 50, 60 anos, que aquilo é normal, que ela tem que ficar quietinha, bonitinha. Não existe. E aí você consegue entregar, não voltar no tempo, porque infelizmente a gente não tem essa tecnologia ainda, mas você consegue deixar o organismo dela compatível com o que ela tinha ali no seu auge, nos seus 25, 30 anos, justamente para ela ter aquela queima interessante, para ela ter aquela libido no lugar certo, para ela ter a lubrificação, não ter dor, o cabelo ficar em dia, tudo ajustado, porque é gritante. Acho que você conhece várias mulheres 40, 45 mais ali do ciclo de amizade, enfim, você tem ali isso no seu ciclo, eu também tenho no meu. E é uma queixa que sempre tem. Quando eu era mais jovem era mais fácil. Outra coisa que eu escuto muito. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje,
com o corpo que eu tinha, com o físico que eu tinha há 10, 15 anos atrás... Eu já pronunciei essa frase. Eu dominaria o mundo. Confesso. E agora, por que não atingir isso se você pode? Porque hoje em dia você pode ter ali o endócrino, o seu sistema ali, a questão hormonal ajustada, de acordo, equilibrada, porque é equilíbrio, de maneira consciente, de maneira segura, de maneira plena. Isso vai te entregar performance, que é sobre isso o papo de hoje, e de maneira saudável. Sem problema. Sem perder a saúde. Sem perder a saúde. Ao contrário, te promovendo saúde. E aí não, você escolhe, muitas vezes... Eu falo escolha, mas eu sei que tem outras questões envolvidas, tá? Você escolhe ouvir que isso é normal. Aí você fica triste no teu relacionamento porque você... Estou falando questões ligadas a relacionamento, porque eu já... Isso são casos que chegam no meu consultório. Da paciente me procurar, chega chorando no consultório porque ela tá desesperada, porque o marido dela falou que vai largar ela porque ela não tem mais prazer com ele. Tá. E ela não sabia o que fazer, porque todo mundo que ela foi falou pra ela que era normal, que ela tinha que fazer sem vontade. Eu, tipo, não é sobre isso. Primeiro, você quer, você não quer, você tá bem, você não tá bem, tá o quê? Onde nessa dinâmica tá a tua cabeça? Quase que eu falei nome sem poder. Isso aí você ia ter que cortar. Onde que tá essa posição pra você? Ela, não, meu relacionamento é ótimo, eu tô bem, a gente tá passando numa crise porque realmente não estou com o apetite que eu tinha ali 5, 6 anos atrás, isso tá me prejudicando porque eu estou me sentindo mal. Eu falei, não, então, é uma questão sua, é por você. Aliás, isso é importante. Você tem que fazer qualquer coisa que você vai fazer para a tua saúde, é para você, não é por pressão do outro. Perfeito. Se você cai na caixinha de fazer por pressão do outro, você chega onde você precisa e é vazio. E viver por coisas vazias, desculpa, você já viveu mais tempo que eu, acho que você não tá nessa fase mais, mas eu não funciona pra mim. Viver por chegar, eu vou fazer porque tá todo mundo reclamando, vou fazer porque não sei quem... Vou fazer porque a fulana artista fez... Gente, não. O que você quer? Qual é o teu objetivo pra tua história? Então, isso são coisas que acometem muito, assim, são coisas bem pesadas. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, se você me permite, com o público em geral aí que é casado, que de repente está passando por um momento aí nesse aspecto especificamente, aquela vontade um pouquinho menor, alguma situação, antes da separação, ligue lá para o Dr. Carlos, o Dr. Carlos vai bater um papo com vocês, com certeza. Claro, é uma brincadeira saudável, é uma brincadeira sadia, mas para mostrar um pouquinho assim que, na verdade, existem tentativas, soluções. Logicamente que quando acaba ali o carinho, o amor, é outra coisa, totalmente diferente, mas, por favor, né? Não por esse motivo, antes de ter aí todas as respostas. É aquela coisa, desde que seja sobre você, seja uma queixa sua, não seja uma pressão externa Exatamente. Eu tô fazendo porque eu tenho que salvar o meu casamento. Não, você não tem que salvar o seu casamento. Você tem que salvar você tem que estar bem. Em primeiro lugar, você. Depois que você estiver bem, chuta a bunda dele. Tá tudo certo, mas fica bem, entendeu? E tem que ser sempre bom para ambas as partes. Como dizia aquele repórter, né? Estando bom para ambas as partes, é mais ou menos assim. Estamos de acordo, doutor, isso. O papo tá muito bom, estamos caminhando aí para a reta final. Vejo aí que o tempo realmente passa voando. Eu sei que o doutor está criando para lançar aí um protocolo. Então, antes de ir para os finalmente, eu gostaria que o doutor falasse um pouco a respeito desse protocolo, ou se tem uma outra coisa que de repente passou que o doutor queira pontuar, fica à vontade. Não, perfeito. A gente está em vias de finalização ali, de ajustar na plataforma, que aliás o Ronaldo fez já o disclaimer sobre a plataforma, que ela é ótima. A gente está nesses últimos ajustes e ali como porta de entrada pro meu método, pro meu atendimento, pensando nessa questão de obesidade, que ela é muito prevalente, a gente vai lançar um protocolo de emagrecimento na minha clínica, justamente para ser essa entrada, para todo mundo ver que é possível perder peso com saúde, com responsabilidade, sem sofrimento. Óbvio, sacrifícios precisam ser feitos. Se fosse confortável perder peso ali, então estava todo mundo magrinho. Então a gente sabe que não é, mas tem que ser sustentável. Perfeito. Então é isso que eu quero trazer como porta de entrada ali para o consultório. Então isso é um dos produtos dessa questão, pensando em empreendedorismo, que eu tô
terminando de estruturar para lançamento ali bem próximo, bem próximo. Tudo que é fácil não tem graça, vamos lá, né? Já começa por aí. Tem que ter um pouco de desafio, dificuldade, etc. O doutor falou um pouco comigo a respeito do protocolo, nos bastidores, a gente estava batendo papo. Achei sensacional esse ato de empreender, né? Pensando em criar um protocolo. E também gosto muito da proposta, porque eu vejo que é uma proposta que acaba abrindo a porta também para aquelas pessoas que têm menos orientação nesse sentido, sobre a nutrologia, né? O que é o ato ali de um nutrologista, como o Dr. Carlos Mafalda, mas que também insere de alguma forma. Porque, claro, a gente não entrou aqui nesse tema, pode ser motivo aí para outro programa, questão de valores, preços, mas a gente sabe que esse tipo de tratamento, ele acaba sendo um pouco, ele pode ser inviável ou mais dificultoso para um público com uma renda menor, é natural, até porque é tudo caro, né, no mercado, produtos, etc e tal. E eu tô vendo que o protocolo, ele de alguma forma, ele abre uma porta importante também para um público que ainda dispõe de uma receita menor, é isso que eu quero dizer. Sim, nesse ponto de acesso, ok. E uma questão que você falou de preços e tudo mais. Muitas vezes as pessoas elas não têm noção do quanto elas gastam em bobagem. E eu vou falar bobagem, vou dar um exemplo bem claro. O Ozempic está super na moda. Remédio para emagrecer, canetinha, maravilhoso. Não é para todo mundo. Tem gente que tem necessidade, tem gente que não tem. Mas como a artista A, B, C, D está usando, virou carne de vaca. Isso. Não sai por menos de 1.000, 1.500 por mês. Tá em falta no mundo. Perfeito. A Novo Nordisk, que é a marca que produz, não tá dando conta de produzir a canetinha ali para colocar. Não tem, tá em falta. Tanto que tá super... E continua as pessoas indo lá comprando. Perfeito. Grande parte das pessoas que precisam emagrecer, pensando nesse público 30, 35 mais, elas têm uma desordem de caráter hormonal. Eu posso bloquear teu apetite o quanto for, você não vai perder peso. E é um investimento consideravelmente menor do que você ficar todo mês colocando uma canetinha na tua barriga, que não vai fazer efeito, porque não é a gênese da tua obesidade. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, assim, a questão do investimento, ela é muito relativa. Sim. Eu faço questão de mostrar isso pro meu paciente na consulta ali, de desenhar com ele mesmo, para ele entender o investimento na questão da saúde. Mas sim, ficou bem claro. Bem claro. O protocolo é uma porta de entrada. Legal. Justamente para esse entendimento. Parabéns assim. Pelo protocolo. Ficou a dica aí também para se gastar, se investir realmente com a solução correta, não pela... Aí sim, porque é bonito, a modinha, a chamada modinha. Eu acho que foi muito importante o doutor comentar isso. Doutor, nesse podcast, nesse bate-papo network, nenhum convidado sair daqui sem deixar uma dica especial para quem nos acompanha. Nós chamamos de dica do especialista. E hoje é com o senhor, por favor. A dica que eu tenho para vocês hoje, e é uma dica que eu aplico na minha vida o tempo todo, é que tudo precisa ser pensado e avaliado com critério certo. A nossa régua, ela é individual. O que funciona para mim não funciona para o Ronaldo, não funciona para a Vanderly, não funciona para... Cada um tem a sua necessidade. Então, quando você for procurar uma solução, seja saúde, seja para o teu negócio, pense no teu formato e na tua estrutura particular que você tem para esse negócio, o que você tem, no caso, pensando em saúde, que você da sua queixa. Não vai na onda do coleguinha A, B, C, D. Óbvio, escute, colhe as opiniões, mas siga o teu caminho. Se você tentar seguir pelo caminho no outro, você vai cair nos mesmos buracos que o outro caiu. Então, constrói o teu, que é mais interessante. É isso que eu tenho como dica hoje. Muito bom. Olha aí, pessoal, a dica do especialista com ele, Dr. Carlos Mafalda, nutrologista, e deu uma aula para nós a respeito de como caminhar na direção da saúde e nessa busca, né, do sucesso que todos os empreendedores, empreendedoras, profissionais em geral buscam. E claro que foi uma aula que se aplica também facilmente aí para as demais, para o público em geral. Não precisa ser um empreendedor ou um empresário, um colaborador. Aplica para qualquer um, para o teu pai, para tua mãe, para o teu avô, para tua avó, para o teu filho. Muito bom. Dr. Carlos Mafalda, nós aqui do Networker, a produção aí, em nome do Marcos Queiroz, aí, o nosso diretor de produção, proprietário aqui da Croma TV, agradecemos a sua presença, adorei o tema, aprendi muito. Depois aí nos bastidores já vou pegar aí o contato também para fazer uma ligação lá e agendar uma consulta. Quero conhecer aí esse protocolo um pouco mais também. E muito obrigado pela vinda aqui hoje.
Eu que agradeço novamente pela oportunidade, principalmente de estar estreando essa temporada nova. Eu muito feliz. Peço que me acompanhe nas minhas redes sociais, @Dr. Carlos Mafalda, Dr. Carlos Mafalda, vai estar tudo na descrição. E muito obrigado pela oportunidade, eu aprendo muito com você. Legal, muito bom. Olha aí, gente, aí também ensina um pouquinho, tá vendo como é bom? Pessoal, então é isso aí, finalizamos aqui mais um bate-papo aqui do Podcast Networker. Hoje falamos a respeito de sucesso sim, mas com saúde, com o Dr. Carlos Mafalda. Como eu disse aí, deu uma aula. Agradecemos a sua companhia aqui nesse dia, né, de mais um conteúdo aí pelo podcast. Você que está nos acompanhando aí dos mais diversos locais aí, um público formado principalmente por empreendedores, profissionais, executivos. Agradecemos imensamente. Não esqueça, hein? Esse conteúdo está passando aí no site da Croma TV, lá na Croma. Tá aí o endereço no GC. Depois ele estará disponível também no canal do YouTube. Repasse aí para a sua rede de contatos. Dê um like lá. Inscreva-se no nosso canal. Não esqueça também de baixar o app e mandar também aí um agradecimento final ao nosso apoio oficial, o pessoal lá do Connect Business, que acompanha aí os coordenadores, o Alexandre Félix, o Regis Augusto, o Paulo Júnior. Então um abraço aí a todos, ao Igor Meirelles lá, o desenvolvedor da plataforma Erudição, mandaram um abraço para ele e mandaram um abraço aí também para o nosso grande parceiro, o Dr. André Luiz Oliveira, advogado, né? Tem o consultório, tem a sala dele, né? O escritório dele ali também na Penha. É um grande parceiro aí da Croma TV. E um recado final aí para vocês, Marcos Queiroz, nosso diretor de produção, pega aí o telefone do Dr. Carlos, dá uma ligada. Nós dois temos uma idade aí já que passou da hora de se preocupar e você estava se queixando de um pouquinho de dor, hein? Então se cuida, meu amigo. É isso aí, até a próxima. Sintam-se abraçados.